irmãos e irmãs de caminhada, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Vamos aí dar sequência ao nosso plantão de dúvidas. Então vamos à nossa primeira pergunta do plantão de hoje. Livro 3 de A Umbanda como Luz, Lei Divina, capítulo 5, O Medo da Mediunidade. Aí tem uma introdução. Achei interessante os dizeres, mais novo sentido humano. Então a mediunidade como o mais novo sentido humano, né? São colocações que vocês fizeram. Veja a mediunidade como no caso de uma pessoa que acabou de fazer um transplante de córnea, ou seja, o olho estava lá, mas ela era incapaz de enxergar até que finalmente ganhar novos olhos. A pessoa só enxerga com os olhos da mediunidade quando passa a enxergar com os olhos da alma. Perfeito, perfeito. E é muito interessante a gente analisar, pessoal, que quando vocês tiverem mais firmeza mediúnica, quem já tem já consegue experimentar isso que eu vou falar em algum nível, né? Em algum nível, porque também não é assim do jeito que eu vou falar, vocês vão entender meu exemplo. Mas é interessante que quando a gente está bem mediunizado, bem equilibrado, bem harmonizado e bem sintonizado com os guias, a gente consegue enxergar 360 graus. É muito estranho isso, porque na verdade a gente se desloca. A nossa visão que estava limitada no olho da carne, ela tem uma percepção espiritual. Então a gente consegue ler o ambiente, porque a nossa visão espiritual, gente, é diferente da nossa visão focal e pontual da visão física. Então, assim, quando a gente se desloca, a gente faz a leitura energética. Isso não é muito claro, mas de alguma forma a gente consegue perceber, sentir o ambiente e captar uns registros de forma mais geral. Padrinho, a gente consegue ver cada detalhe 360? Não, não é assim. Talvez o Chico Xavier. Nós não, mas a gente consegue se ampliar muito a nossa capacidade de observar o que acontece no salão inteiro, mesmo que está às minhas costas. Até porque o guia que está acoplado em mim, ele não está limitado pela minha visão. Então, às vezes, ele se movimenta, está vendo tudo que está acontecendo no salão e pode, através da visão dele, eu posso captar também. Pode ser projetado na minha tela mental e tem outras formas também dessa vidência aí se desenvolver. Mas é muito interessante a gente analisar isso. A gente consegue ampliar muito a nossa capacidade de percepção. E não só do que está no ambiente, mas da própria energia que está no ambiente e da energia que está vibrando ali de cada um, dando continuidade. Outra colocação, né? A mediunidade é tão natural quanto qualquer sentido humano. É sim, do mesmo jeito que lá atrás a gente teve que um dia, quando crianças, vamos falar dessa vida, a gente abriu o olhinho, começou a reconhecer as cores, a falar, a balbuciar, começamos a usar a nossa máquina biológica, né? Esse instrumento biológico que é coordenar os nossos movimentos, a ficar em pé, a andar, depois correr, enfim. A gente leva um tempo, só que esses sentidos físicos eles já estão desenvolvidos há muito tempo. Então a gente só relembra como usa ele na materialidade, na infância, e vai coordenando isso aí. Agora, espiritualmente não. Espiritualmente a gente ainda está afirmando essas sensibilidades espirituais. Então são os sentidos mais sutis, os sentidos da alma, como foi colocado aqui. Mas a mediunidade é sim tão natural quanto qualquer sentido físico humano. Só que a gente ainda não tem o mesmo nível de evolução no aspecto da mediunidade com que a gente já tem nos 5 sentidos. Outra colocação, o medo deve ser sinônimo de prudência, precaução ou mesmo prevenção. Esses são trechos do livro, né, gente? E nada tem a ver com paralisação, negação ou contraposição. Gente, é muito importante que o medo, ele é importantíssimo. A gente tem que ter medo sim do invisível, a gente tem que ter medo sim do próprio processo de desenvolvimento mediúnico, mas do sentido saudável desse termo medo. É aquele sentido que nos dá prudência, que nos dá cautela, que nos faz buscar conhecer, não se jogar de qualquer jeito e também prevenir. Não aquele medo paralisador, né? Aquele medo que engessa a gente, que congela a gente e não deixa a gente caminhar e nem desenvolver. Então o medo ele é saudável como qualquer sentimento que a gente tenha humano. Tristeza é saudável quando é equilibrado, a raiva é saudável quando é equilibrado, quando não se transforma em ódio, a gente já até comentou isso em outro plantão. Então, gente, tudo eu preciso experienciar, porque é isso que vai me levar ao discernimento e que também vai me apontar o que talvez não esteja harmonizado na minha vida, nos meus sistemas interiores de percepção do mundo, de ler o mundo e de lidar com o mundo, e principalmente lidar com pessoas. É muito importante a gente divisar isso aí. E aí continua. 3 pilares do médio educado e bem desenvolvido. Doutrina espírita, exercício prático e esforço para o aperfeiçoamento moral. Perfeito.
né? A doutrina espírita porque é a lei da vida, é a lei da mediunidade, é a lei da existência, é a lei da reencarnação, é a lei da nossa religiosidade. Então a doutrina espírita é o fundamento. Doutrina espírita, gente, não é religião. Doutrina espírita é a filosofia, é a ciência da vida, a ciência da espiritualidade. Religião é umbanda, é kardecismo, entre aspas, porque apesar dos kardecistas falarem que kardecismo não é religião, mas meio que se institucionalizou ali uma religião, é uma forma, eles têm, né, a forma dele de professar, tem toda, eles até falam assim, eu fui kardecista há muitos anos, tá, e sei do que estou falando. Mas assim, os kardecistas falam, não, porque a religião tem dogmas, as religiões têm ritos, né? Gente, no kardecismo, a gente apaga a luz para fazer uma oração, a gente tem a água fluidificada, a gente tem um momento do estudo, a gente tem um momento do desenvolvimento. Isso é rito ou não é? São ritos, só que são ritos diferenciados. Então, assim, gente, tudo que a gente faz com horário marcado, numa ordem, numa sequência correta e é repetido toda vez que a gente se encontra, é rito. Podem procurar a etimologia da palavra. Então, assim, são ritos. Agora, a gente pode dizer que os kardecistas, os ritos deles são mais sutis, são menos materiais, né, e mais espirituais, focados no estudo. Tudo bem. Aí a gente pode falar que na nossa Umbanda nós temos mais ritos que são mais simbólicos, né, e tem muita materialidade, mas só que a gente busca a essência desse símbolo material. E, graças a Deus, a gente faz isso com muita consciência, pelo menos na nossa casa espírita Ser Luz. Então, esse é o grande é a grande pegada aí, né? Da gente ter a nossa religiosidade de Umbanda, mas o que nos direciona, o que nos guia dentro da nossa manifestação religiosa, a base disso, né? Ou seja, o nosso conteúdo, a nossa essência é a doutrina espírita, que não se trata de religião, se trata de doutrina, se trata de filosofia, se trata da ciência da vida e da espiritualidade. E aí fala do exercício prático, gente. A prática leva à perfeição, não adianta eu ficar só teorizando e também não adianta eu ficar só na fenomenologia, só na prática. Eu preciso ter as duas asas para poder alçar voos altos, né? E aí o esforço para o aperfeiçoamento moral. Como nós sabemos, né, a base da evolução, gente, o que é evolução nesse estágio que a gente se encontra de consciência? Desenvolvimento moral, tá? Tudo que a gente tem que fazer no sentido de religiosidade e espiritualidade é desenvolvimento da nossa moralidade, da nossa base ética e moral. Né? Quando a gente fala moral, o que a gente está falando? Das virtudes humanas. Por quê? Porque são elas que nos aproximam das qualidades divinas. Então a gente costuma dizer que as virtudes já tocam os reinos dos céus. Tocam os reinos dos céus, tá? Porque quando a gente fala acima dos céus, aí onde estão as hostes mais angelicais, ou os orixás, como a gente fala, os nossos orixás, depois eu vou explicar isso para vocês, aí a gente está acima das virtudes. A gente não compreende ainda. Então vamos ficar aqui por enquanto nas virtudes, que mesmo nas virtudes a gente já não está dando conta, né? Poucas virtudes e ainda muitas fraquezas, vicissitudes e limitações. A gente tem que ampliar mais o nosso cabedal aí de virtude. E a última colocação, não, é isso. Essa foi a última colocação que foram pegos, né? Trechos do livro enviados para nós aqui. Vamos lá, próxima pergunta, também do capítulo 3, do livro 3, né? Da Umbanda como Luz Lei Divina. Livro 3, capítulo 7. Os orixás, as emanações da divindade. Aí é dito assim, neste capítulo é dito sobre os orixás serem potestades. Essa palavra se refere à divindade, a ser supremo ou aos anjos da sexta hierarquia. Está na página 105. Eu não olhei não, mas eu entendi aqui. Primeiro, potestade a gente pode usar nos dois sentidos, de divindade ou também de autoridade, tá? São sinônimos. Quando no livro a gente foi trazido para a gente, né, que os orixás serem potestades, então pode ter nesse nível. Vocês vão estudar um pouco mais para frente, mas vocês já devem ter visto isso em algum nível, que tem o orixá maior, o orixá menor, ou seja, existe uma hierarquia, inclusive, entre os orixás, tá? Então, tem estudos já de Umbanda iniciática que falam de orixás maiores, orixás menores, inclusive tem estudos de Umbanda que já consideram os pretos velhos, os nossos guias de Umbanda como orixás. Na nossa casa a gente não usa, tá? Essa denominação, isso é para vocês saberem que existe. Então, padrinho, mas é errado? Não, gente, não é certo ou errado, não. É a forma, o que a gente está buscando como verdade ainda está muito além de tudo isso. Mas a gente entende que na casa Espírita Ser Luz a gente entende os guias como guias, né? Os guardiões como guardiões
e os orixás como os orixás. E a gente entende na nossa casa espírita ser luz que tem os orixás como espíritos, que são os falangeiros que incorporam na gente, né? E também tem médium que consegue entrar em êxtase com o próprio eu interior, o eu divino. Que aí ele realmente não está incorporando orixá, porque a gente só incorpora espírito, tá? Se eu não estou incorporando, se o orixá não é um outro espírito, ora, então se eu estou entrando em conexão com o meu próprio eu divino, dentro de uma manifestação que a gente costuma chamar de oxarílica, depois vocês vão entender isso, que é todo o lirismo em torno dos orixás, que vocês vão entender também no livro Iniciação aos Mistérios dos Orixás, quando vocês estiverem estudando. Mas o que eu quero dizer? Quando eu incorporo o orixá, eu estou falando de um falangeiro, que é um espírito muito evoluído, mais evoluído do que os guias de Umbanda, tá? Que eles geralmente nem falam, geralmente não falam, tá? E eles vêm com a energia muito pura do orixá para trazer a energia mais pura que um médium é capaz de incorporar de um orixá, tá? Esses são os falangeiros. Padrinho, o médium pode entrar em conexão direta com o próprio orixá da coroa dele? Pode. Aí é uma parte do eu divino dele. Aí a gente não chama de incorporação, a gente chama transe. Aí pergunta aqui se essa palavra de potestades, quando foi se referir a orixá, se isso é a mesma coisa que anjos. Sim, gente. Anjos é um termo que é utilizado no catolicismo. Tá? Até no kardecismo também, a gente ouve muito falar em anjo, mas é mais normal no kardecismo o espírito. Vocês concordam que o anjo é um espírito de alto grau de evolução? O orixá também tem orixás maiores, orixás menores, que eles vão ter os graus de evolução que pra gente, na Umbanda, é orixá. Mas se o mesmo espírito aparecer para um umbandista, para um espírita, para um católico, o mesmo espírito, um vai chamar ele de anjo, o outro vai chamar ele de orixá e o outro vai chamar ele de espírito puro. Tá entendendo? Então, assim, é o nosso vocabulário, orixá. Só que a gente vai entender que os orixás também têm hierarquias, tá? Orixás maiores, orixás menores, assim como os anjos também têm hierarquias. Anjos, principados, potestades, só que eles usam outros termos. Então, falando aqui um pouquinho mais dos orixás, a Luísa perguntou se esse transe mediúnico com orixá, ele só existe no candomblé ou se na Umbanda também há essa possibilidade. Luísa, há a possibilidade, mas é muito raro. O que a gente tem que entender, que depois quando vocês estiverem estudando o livro Iniciação aos Mistérios do Orixá, vocês vão entender melhor. É que é o seguinte, uma coisa é a incorporação, como eu falei, que é o falangeiro, que é um espírito. Outra coisa é quando eu começo a entrar em sintonia como médium com o meu próprio eu divino, com o divino em mim, sob uma força de um orixá. Então, por exemplo, mas isso, gente, é raríssimo acontecer na Umbanda e só acontece com médiums muito desenvolvidos, com uma caminhada já bastante profunda, não só em sentido de prática mediúnica, mas também dos conhecimentos esotéricos aí com S, né? Os conhecimentos mais ocultos. Porque todos nós somos regidos por um orixá, certo? Na nossa vida, temos orixá de cabeça. Quando eu entro em transe com esse orixá, a manifestação ela é diferente, porque é o meu próprio eu divino se manifestando na energia de um orixá. Nós temos todas as energias de todos os orixás. É por isso que em cada reencarnação, o nosso espírito, vamos dizer assim, a nossa centelha, ela se veste da energia daquele orixá para nos dar caminho naquelas experiências daquele projeto reencarnacionista. Porque no final, a gente tem que se tornar um Cristo, certo? Quem é o Cristo? Oxalá. Mas para chegar a ser um Oxalá, e um dia nós seremos Oxalá, um dia, né, gente? Num ciclo evolutivo lá para frente a gente chegará nesse nível de deuses co-criadores, assim como o próprio Oxalá nos falou, vós sois deuses. Quando a gente despertar isso, nós vamos conhecer todos os mistérios, todas as potências, todos os conhecimentos de todos os orixás. Vocês estão entendendo? Que o Cristo é a luz branca, é o raio branco, que é o quê? A completude. Quando a gente passa o raio branco por um prisma, a gente não divide nas cores? Nas 7 cores primordiais, primárias, que são as cores dos nossos orixás, das 7 linhas de Umbanda. Vocês estão entendendo? Então, assim, para a gente chegar um dia a um Deus Criador, ao nível crístico de Oxalá, a luz branca, o raio branco, que contém todas as cores ali, a gente vai ter que passar por todas as cores e ser mestres nessas cores. Quando a gente for mestre de todas as cores, ou seja, de todos os domínios e mistérios de todos os orixás, dessas 7 linhas da Umbanda, aí a gente vai se tornar um Cristo. Só que primeiro a gente vai ser um mentor,
depois a gente vai ser um guia, aí a gente pode ser um guardião, aí a gente evolui um orixá menor, depois a gente vai orixá maior. Vocês estão entendendo a hierarquia? Que ainda é inimaginável para a gente. Inimaginável. Então, Padinho, o senhor quer dizer que tem Ogum que está mais próximo da gente e tem Ogum que é mais angelical? Sim, tem as hierarquias entre os Oguns. Orixá maior e orixá menor. Tem as hierarquias entre os Oguns. Então, assim, eu posso dizer que um falangeiro é a manifestação do Ogum mais próximo da gente. Mas o orixá, assim, Ogum em si, de essência de Ogum, do princípio de Ogum, que é, que é a própria energia do Ogum, cujo esse falangeiro é banhado para trazer para a gente, vocês estão entendendo que ele é muito superior ao próprio falangeiro, que vem como orixá para a gente? São hierarquias, então, assim, inimaginável para nós. Mas é sim, é possível um médio de Umbanda entrar em transe com o próprio orixá, com o próprio ori dele. Aí a gente vai entender, quem está no meu ori nessa encarnação é Ogum. Quando eu conseguir, gente, é muita caminhada, é muito estudo, é muito desenvolvimento e é muito fundamento, tá? Quando eu conseguir, aí eu entro. Aí vocês vão perceber que quando eu manifestar o falangeiro Ogum, que é um caboclo de Ogum, vai ser uma forma. Quando eu manifestar o meu ori, chá, a luz da minha coroa, o meu Ogum como luz da minha coroa, vocês vão ver que é totalmente diferente a manifestação. Entendeu? Porque um é o meu próprio eu divino já tentando acordar. O outro não, é um espírito falangeiro que está incorporando em mim para fazer uma tarefa. Entendeu? Para trazer o axé, para fazer um tratamento, tá? Nesse nível aí.